Expert Talks. Expert Talks. E aí, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso Expert Talks. E eu sempre vou pedir para vocês, continuem nos acompanhando, já nos siga aí nas redes sociais, já se inscreva no nosso canal para você não perder nada, porque os episódios estão maravilhosos. E hoje a gente vai falar sobre destinos talvez não convencionais, mas que são muito interessantes para o seu custo-benefício e até para você conhecer, explorar outras culturas. Enfim, vamos falar mais sobre esses destinos que eu tenho certeza que você vai gostar de algum deles aqui. Bom, comigo, Mal. Tudo bom, Gê? Papo Tudo entre certo. amigos hoje tá mais fácil. Não precisa combinar nada, não precisa Todo mundo falar já se nada. conhece. Todo mundo se conhece. Eu nem vou apresentar, vou voltar a bola pra você. Você apresenta, já faz a pergunta. Começa aí, então, A vai. gente já começa aqui. Bora. Vocês já conhecem nosso convidado de hoje. Felipe está aqui, bem-vindo. Do outro lado da mesa do hoje, outro né? lado da mesa. Ele já esteve algumas outras vezes do outro Que lado da honra. mesa também. Mas aqui, gente, é bate-papo entre amigos mesmo. Que honra ser apresentado por vocês e estar desse lado da mesa aqui. É um prazer novamente estar com vocês. E para quem não me conhece, eu sou o Felipe, trabalho na Experimento há 14 anos. E, assim, não só pelo profissional, mas o meu principal hobby na vida é viajar. Já fiz 7 intercâmbios, então vai ser um assunto fácil pra gente hoje falar aqui sobre destinos inusitados, é isso? Inusitados, isso, não Opa, convencionais. adorei. Porque quando a gente pensa em intercâmbio, eu acho que na cabeça das pessoas já vem Estados Unidos, Canadá e acho que são os principais, assim. Mas tem muitos destinos pelo mundo inteiro, porque o mundo é muito grande, que a gente pode explorar, né, Fih? E o que você acha que leva, né, uma pessoa a escolher um destino que não seja esses que a gente chama de convencionais, né? Tradicionais, Os né? tradicionais, Eu acho que tem vários fatores. Eu acho que durante todo o tempo que eu trabalho com intercâmbio, né? E eu já trabalhei em atendimento com cliente, a gente percebe que muitos escolhem o destino pelo número escasso de brasileiros. Então, assim, eu quero ir para tal país porque tem menos brasileiros. E aí acabo escolhendo um destino mais inusitado pelo fato de não ter tanto brasileiro. Outros, pela cultura. Então, eu quero ir para tal lugar porque é uma cultura totalmente diferente da nossa, é uma cultura que no dia a dia, vivendo, né, no nosso dia a dia, eu não tenho contato, porque aqui no Brasil, a gente é muito americanizado, a gente é muito europeizado. Sim. Toda a nossa cultura foi baseada em cima da Europa e dos Estados Unidos, né? Então, quando você sai desses dois polos de lugares, né, de países, você começa a ter contato com culturas que você não tem no dia a dia, que você nunca teve contato. E isso é muito legal, né? Isso é muito aprendizado, isso é muito interessante. Então, eu acho que por esses dois motivos principais, né? Eu, particularmente, gosto de visitar países inusitados, destinos inusitados, não só para fazer intercâmbio, né? E a gente vai falar muito sobre isso, mas também para viajar a turismo. Eu até brinco, né? Assim, teve um determinado momento da minha vida que eu gostava muito de viajar a países mais pobres, para conhecer uma dinâmica de vida totalmente diferente da nossa, para conhecer povos mais pobres, povos com menos cultura, com menos condições de vida. E isso é uma coisa minha, né? E eu sei que muita gente também tem essas vontades e acaba fazendo isso. Mas, por exemplo, eu vou começar falando de um dos países, né, que a gente tem no nosso portfólio, inclusive, e que é um destino que eu vejo que o brasileiro ainda mudou muito nos últimos 10 anos, né? Acho que vocês dois conhecem, que eu sei. E eu quero que vocês falem também, mas que é a África do Sul. Eu acho que de 10 anos para cá se popularizou mais aqui no Brasil, mas ainda é um país que sofre muito preconceito da nossa Realmente. parte, né? As pessoas falam sem saber, na verdade, né? Exato, Mal. Você fala África do Sul, eu tive essa experiência recente. Eu comentei, eu fui pra África do Sul. Nossa, mas é muito perigoso. Meu Exato. Deus, como você foi pra lá? A violência e o safari, as duas coisas que vêm na cabeça Que das vem na pessoas. cabeça. E safari, exatamente. Exatamente, cara. Você acha que vai ser jogado no meio de uma savana com um monte de animal silvestre ali. Mas se você for fazer rapidamente, se você for falar, que vocês já conhecem, mas se eu for falar pro público aqui, África do Sul, o que vem na sua cabeça hoje em dia? Na maioria das pessoas vai vir miséria, vai vir crianças muito miseráveis, magras, pedindo comida, aquelas aldeias no meio do deserto. E não tem nada a ver, né? A gente que já viajou para a África do Sul, que conhece, é um país que foi colonizado por europeus, foi colonizado por ingleses, por holandeses. É um país que tem um IDH e um PIB maior do que o do Brasil.
Então, assim, se a gente for parar pra pensar, é um país mais desenvolvido que o nosso, né? Então, eu acho que as pessoas hoje ainda têm muito preconceito e acabam, principalmente o brasileiro, né? Vou falar do brasileiro, eles acabam indo muito para o que você falou, indo para o caminho Estados Unidos, Canadá ou Inglaterra. Inglaterra, exatamente. E acho que a África do Sul vale muito a pena a gente falar, porque tem muitos benefícios, né? E, inclusive, de custo, né? Que a nossa moeda acaba sendo mais forte lá. Então, acho que isso já é um ponto que vale super a pena. Você pode aprender o idioma inglês, né? Porque às vezes a pessoa também fica na dúvida. Na África do Sul vai aprender o quê? É o idioma inglês. Lá é o idioma oficial. E fora as belezas naturais que você encontra ali. Gente, assim, é um dos países mais bonitos que eu já visitei. Eu posso garantir. Dúvida. Você olha, acorda todo dia, olha pra Table Mountain, olha pra aquele mar. Você não tem como não achar aquilo bonito, porque é encantador, maravilhoso. E acho que até como experiência, né? Porque a gente, quando é uma experiência boa, a gente compartilha. Então, eu fui no início do ano pra lá. A minha família achou super interessante, que daí eu ajudei dois casais de tios meus para irem, né? Ajudei eles a organizar a viagem para a África do Sul. E são pessoas, assim, mais velhas. Eu jamais indicaria um local para pessoas que são mais velhas irem para um local que não fosse seguro, que eles não fossem gostar. Eles voltaram amando. Assim, não aconteceu nada de errado assim com eles. Foi uma experiência incrível. Então, assim, atende bem o bolso, custo-benefício para todas as idades, enfim, sou suspeita para falar. Acho que o mais importante é você ser orientado para o lugar que você vai, né? Então, a gente sabe, o Felipe fala bastante disso, é você estudar, pesquisar, porque aí isso pode acontecer, a coisa errada pode dar em qualquer país. Lugar. Quando você não está preparado, né, para qualquer coisa, pode dar errado. E a África do Sul é isso que você falou, é uma beleza natural incrível, é uma energia, né? Sim. É uma energia diferente, é um lugar que você chega e você fala assim, caraca, é uma coisa que mexe, arrepia você. E é um lugar que mistura tudo. Mistura uma culinária, mistura um povo bacana, mistura... Acolhedor, né, mal? Eu costumo dizer que a África do Sul é um coringa, né? É o que eu falo, ainda o brasileiro não descobriu, infelizmente ainda, né? Mas é um coringa, porque ele funciona para todos os perfis. Então, como você disse, né, Gê? A África do Sul, ela tem montanha, ela tem vinícolas, ela tem praia, ela tem esporte, ela tem estação de esqui, ela tem safari, ela tem tudo, para qualquer tipo de perfil. Então, eu sou um cara mais aventureiro. A África do Sul vai te atender perfeitamente. Eu sou um cara mais cosmopolita. Cara, Cape Town é uma cidade que tem tudo, como o Maurício disse. Restaurantes, shoppings, enfim, você tá dentro de uma grande cidade, né? Eu costumo dizer assim, eu não gosto de comparar, né? Porque quando a gente compara, já fica aquele viés, né? Puxa, mas assim, a Cape Town, né? Onde a gente tem programa de idioma em Cape Town, principalmente, é uma cidade que ela lembra muito geograficamente o Rio de Janeiro. Realmente. Né? Porque é uma cidade que tem tudo, ela tem todas tudo que você precisa tem ali, né? Então, para quem gosta de cidade, você vai estar numa cidade grande e 2 passos ali você está na praia, 2 passos você está na montanha, 2 passos você está numa praia deserta, meia hora de carro você está numa praia deserta. Então, eu acho que é um país... Né? Principalmente Cape Town, né? Que a gente pode focar em Cape Town. Mas é uma cidade extremamente que encaixa para todos os perfis. Sim. E além disso, né? A gente sempre fala para os nossos estudantes aqui da Experimento, porque tem muita gente da Experimento que já viajou para a África do Sul, né? Consultores, franqueados, a gente tem bastante conhecimento. A gente consegue não só planejar, né, o dia a dia do estudante ali na sala de aula, ali, né, no dia a dia, mas os passeios de final de semana. Porque eles podem pegar, e eu acho que vocês tiveram também essa experiência, final de semana você pode andar 1, 2, 3 horas, o que seja, no final de semana, você vai estar num baita safari. Você vai estar numa baita praia paradisíaca, linda, longe de tudo e de todos. E o melhor de tudo, pagando quase nada, né? Exatamente. Exato. Uma moeda muito fraca deles, né? Que é o rand, para quem não sabe. E aí você tem toda essa... Você tem tudo isso... O seu poder de compra, de consumo. E assim, para nós brasileiros, se você for pegar, né, o cardápio de lugares onde a gente pode fazer intercâmbio, são pouquíssimos lugares que a nossa moeda vai valer mais.
E lá é um dos lugares. Lá é um- Facilidade de visto, né? Que, tipo, Facilidade de não visto. precisa, vou no consulado, vou gastar Não. um dinheirão com visto, você não vai gastar nada praticamente, E né? a gente tem visto que a malha aérea também está melhorando bastante. A gente tá com mais Muito, voos muito. diretos, né? Estão ampliando, então você tem voos diretos para Cape Town. Então, acho que é super. E, gente, eu acho que assim, o mais importante pra gente deixar frisado aqui é dizer que não é uma cidade perigosa. É verdade. Não é uma cidade perigosa. Principalmente pra gente que mora em São Paulo, no Rio de Janeiro. Exato. Que é brasileiro, Pro no geral, brasileiro, né? que já Às tá vezes calejado com um monte é de super coisa. tranquilo. Assim, óbvio que como qualquer grande cidade, tem ali um bairro um pouco mais afastado, que talvez durante a noite não é legal, mas nós, né, turistas e intercambistas, a gente nem vai ter contato com esses bairros, com essas regiões. Sim. Mas a cidade como um todo ali, os lugares próximos ali da onde a gente vai andar, onde a gente vai conhecer, é muito Mas tranquilo. olha que engraçado, a gente já tá aqui há 11 minutos Só falando de África do Sul. Quando o destino é legal, você... Você né? quer explorar. A gente tem meia hora de episódio e Um 11 terço já minutos, gastamos. já gastamos. É. Vamos parar de falar de África do Sul Ai, aqui. gente. Não, mas tem outros destinos bem legais É, pra falar. Mas Mas nós somos unânimos. Validado, Não, né? validado. Validamos a África do Sul, Agora né? Só última coisa assim pra validar. Culinária, gente, maravilhosa. Ponto. Maravilhosa. Eu tenho 25 anos de intercâmbio, eu viajei, tive a sorte com o experimento, conheci o mundo, mas com certeza é um top 3 dos países que eu visitei, é a África do Sul e é sensacional. Não tem nem o que falar. Concordo. Cape Town. Então tá validado, Unânime, todos- chancelado aqui, né? Muito bem. Vamos falar de um outro. Vamos viajar? Vamos mudar de continente? Vamos mudar, vamos pra Europa. Vamos pra Europa. Vamos pra Europa. Opa, gosto, hein? Na Europa tem destino inusitado É que também? ele falou de, eu viajo. Eu sei que o Felipe gosta de viajar, vai para os Estados Unidos toda hora, Ele passear. vai. Esse daí Né? Vai, então, conhece tudo. e é legal, né? A gente sempre fala, eu converso muito, todo mundo sabe, é meu amigo, a gente fala muito, Estados Unidos você chega, tem tudo para fazer turismo, é um lugar sensacional. Agora, para fazer intercâmbio, se você fosse para Europa, eu tenho a minha escolha, não sei vocês aí, o que você Vamos ver, escolheria? vamos ver. Olha, a Europa é difícil falar um lugar, né? Mas como a gente está falando de destinos inusitados, eu vou deixar o trivial de lado. Então, eu vou deixar a Inglaterra, né? Um pouco de lado. Eu morei na Irlanda durante muito tempo. Adoro, tenho uma ligação até emocional com a Irlanda. Vou deixar de pedaço do lado. Brasil já, né? Exato. Eu brinco que eu sou metade brasileiro, metade irlandês. Mas, assim, 2 lugares que eu conheci, não cheguei a fazer intercâmbio, mas quando eu morei na Irlanda fazendo intercâmbio, eu conheci, fui algumas vezes, são Escócia e País de Gales. Ah, gostei, hein? São lugares, assim, que eu não diria que o brasileiro tem preconceito como a África do Sul. Eu diria que o brasileiro ainda não conhece, não colocou na rota, nem de viagem, tá? Nem de turismo. Porque eu converso com familiares, com amigos, com conhecidos, que falam, eu vou pra Europa. Pra onde você vai? Londres e Paris, né? Londres, Paris, Lisboa e Madrid. Lisboa e Madrid. Acabou. E Roma, né? Que de vez em quando também coloca na Itália. Que é o trivial. Isso para turismo. Para intercâmbio, a gente percebe que as pessoas ainda batem muito na tecla de Inglaterra. De Londres, às vezes pega uma Oxford, né? Que fica ali também na Inglaterra, Manchester, Liverpool. E esquecem que existem 2 países ali, grudadinho na Inglaterra, que obviamente faz parte do Reino Unido, e que vai te dar todas as possibilidades que a Inglaterra te dá, e que a dinâmica de vida para o intercambista, na minha opinião, é mais interessante. Porque você vai para Londres... É uma cidade que não para um minuto, multicultural. Você ouve árabe aqui, você ouve chinês E ali, você português ouve pra português caramba. Com ali, certeza. espanhol aqui. E ali, para o intercambista que quer focar no idioma, que quer focar naquela vida do intercambista mesmo, ele acaba, às vezes, se perdendo, conversando muito com outras nacionalidades e não tendo o aproveitamento que ele deveria ter. Se a gente for passar para a Escócia, para Edimburgo, né, que é a capital que... Quando você entra em Edimburgo, parece que você está num filme de época. Eu tô aqui. Eu tenho... Não, eu confirmo. Não. Você foi para Edimburgo, não foi? Eu já Gê? fui pra Edimburgo. Eu falo pra todo mundo. Eu falei isso semana passada pra uma amiga. Se tirasse os carros da rua, eu teria Exato. certeza que eu voltei no tempo. Exato, que você tá naqueles filmes do Rei Arthur. Sim. Né? E é de lá, né? A gente Uma das cenas mais marcantes em viagem pra mim, eu cheguei em Edimburgo, tipo, 10 horas da noite, e o castelo tava todo iluminado no alto. É a cena. Cara, parecia
é vontade de chorar. Era medieval, parece que você tá voltando na era Cara, Gente, você medieval. fala assim, lindo. e no alto, né? Porque você Exatamente. você não imagina um castelo no alto Do morro, iluminado É um destaque. hoje, né? Eu sou um pai falando de inteligência artificial. Cara, é assim, foi um dos destinos mais... Uma memória fotográfica que fica no resto da vida. Eu também Isso. cheguei à noite, também foi a imagem que Falar, mais você me lembra marcou muito foi da Escócia? essa. Eu não lembro muito da Escócia, eu lembro do castelo, eu visitei lá das destilarias de uísque ali na Sim, São bem frente, conhecidas. né? Mas é uma cena que, pô, pra mim, marcou demais. E você falou do país de Gales, mais especificamente de Cardiff, né? Isso, que é a capital. Que Exato. é um lugar que o estudante também está perto de tudo, né? Sim. Ele pega um trem ali, ele tá estudando, Bem ele estruturado. tá estudando no lugar mais barato da Europa, vamos dizer assim, do Reino Unido ali, mas ao mesmo tempo ele tá perto de tudo para visitar e fugir dos brasileiros. Total. Então, assim, você chancela esses dois lugares também ou não? Com certeza, ainda mais eu que gosto de história, amo castelos. Gente, pra mim é o destino. Os dois destinos são perfeitos. Eu também, e assim, e falando um pouco de Cardiff, porque eu acho que Edimburgo é até um pouco mais conhecido, É um pouco né? mais, Cardiff. E assim, quem não conhece a Escócia, gente, quem nunca pensou na Escócia, é óbvio que é um filme de época, né? Mas eu acho que conta a história da Escócia e fala um pouco que talvez empolgue, que é o Coração Valente, né? Que fala sobre a independência da Escócia. E aí, Cardiff, eu diria que é uma... a cidade de Cardiff é como se fosse uma Edimburgo um pouco menor, né? Com menos pessoas morando, enfim, um pouco... A região também é um pouco menor, mas tem castelo, tem sítios castelo, não. históricos. É o Muito, é a lugar maior que mais Mas tem tem castelo no mundo. Exato. É a maior Per capita, concentração. exatamente. Então, assim, quem gosta de ver castelo É lá. em Cardiff, País de Gales em geral, mas Cardiff, você tropeça em castelo, assim. Fica uma coisa até natural. É engraçado porque quando eu morava na Irlanda, eu cheguei aí algumas vezes, né, pra Cardiff ali, umas 2, 3 vezes e tal. E aí, na terceira vez, um amigo meu foi me visitar na Irlanda e ele foi comigo. E aí eu cheguei em Cardiff e ainda eu falei pra ele, olha, Cardiff é ok, você vai gostar, eu acho interessante e tal, mas quando ele chegou em Cardiff, ele falou, oi? Você falou que isso daqui é normal, é natural? Porque você tá tão acostumado, né? A ver castelo, né? Na Escócia, na Inglaterra, na Irlanda. Mas assim, a cada esquina tem um castelo, a cada esquina tem uma história. E é um povo, eu acho que de todo o Reino Unido ali, eu acho que o povo do País de Gales, por incrível que pareça, é um dos mais acolhedores. Sério? É um dos mais acolhedores. Eles são, assim, muito puros, assim, sabe? O povo do país, muito puros, assim. Você não vê maldade, você não... É muito inocente, até chega a ser inocente, assim. Então, até para intercambista que é a primeira vez que tá viajando, ou até um intercambista mais novo, né? Assim, que, puxa, Londres me assusta um pouco, Dublin também é uma cidade relativamente grande. Cardiff, você vai... Tá numa cidade, entre aspas, do interior, com status de uma capital Mas europeia. olha que legal, né? Você pensar aqui, né? Você fala assim de Cardiff e de Edimburgo. Eu vou fazer um curso de 2 meses, eu posso ficar um mês em Cardiff e um mês em Edimburgo. Você vai de trem de um para outro, né? entendeu? Um outro, pertinho. E para você, é a gente que tá aqui no ABC, por exemplo, para ir para São Paulo, eu demoro 1h30. Lá você demora 1 hora para mudar de país. País, Né? Você demora exatamente. para andar 10 Pra andar quilômetros. uma cidade... Mas, ó, Exato. quase 10 minutos de novo, o nosso tempo tá indo muito rápido. Nossa, tá voando. Mas, já que a gente tá na Europa, eu só quero tirar uma dúvida aqui com o Fih, que é o nosso especialista. Malta fica na Europa. Ainda é considerado um destino inusitado, não convencional? Excelente pergunta. Porque acho que é Excelente importante pergunta. falar. Olha, Malta, eu diria que até uns 5 anos atrás, Malta era a menina dos olhos dos destinos inusitados, né? Então, assim, quando você falava de ir pra Malta, todo mundo falava, nossa, Malta, né? Ali no Mediterrâneo, papapá. Hoje em dia, para você ter uma ideia, nós aqui no Experimento, a gente já tem até programas para melhor idade, que a gente chama em grupos, para Malta. Então, assim, sim, é um destino que a gente não vai falar hoje muito de Malta, Sim, mas sim. é um destino sensacional, assim, ele também é um destino que, para determinados perfis, funciona muito bem, né? Porque Tá longe de ser inusitado, acho. já tá longe de ser inusitado. Porque Malta, hoje em dia, se você for até pegar alguns
filmes, ele já entrou muito no roteiro Europa, né? Naquele roteiro Europa. Tem muito filme que você assiste e acha que é Itália, você acha que é Costa da França, Costa da Itália, Costa da Grécia e é em Malta. Mas sim, eu diria que ali ele já deixou de estar na lista dos primeiros inusitados, mas ali está no meio da lista ali. E a gente tem programas em Malta, sim, sensacionais, em organizações ótimas e também vale a pena conhecer quem não conhece. Uma coisa legal, né? A gente tem mandarim na China, Legal. a gente tem japonês no Japão, a gente tem... Tem o coreano também, né? a gente tem francês na Bélgica. Coreano. Alguns destinos que... Além não do inglês, né? Não é tão comum, né? Mas eu quero fazer uma pergunta que eu sei o que ele vai responder, porque é meu amigo, e eu queria que você que está em casa soubesse. Um destino que a gente venda, que você já visitou, que você curtiu ou não curtiu, e se você voltaria ou não voltaria, assim, o que mais... Um bem inusitado. Inusitado. Do nosso portfólio. Olha, sem dúvida alguma, do nosso portfólio e um destino que foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Mas, pelo meu perfil, eu não voltaria. Né? Pelo meu perfil. Mas, por exemplo, a minha esposa foi comigo, né? Nós passamos ali 20 dias lá e ela, é o sonho de consumo dela voltar para lá e até ficar um tempo maior por lá. Por isso vocês estão brigando e um quer ir para um lado e um quer para o outro. Vai ter que dividir essas férias eu falei aí. assim, ó, vamos ter que ver direitinho. Que é a Índia. Uau, esse é bem diferente. A mesmo. Índia foi um choque, né? De Cultura, né? De cultura. Foi e assim, aí é um papo para mais um episódio, mas assim, a gente tem pouco tempo, né? Mas assim, eu diria que é um choque de humildade, é um choque de civilidade, é um choque... É muito mais forte do que um choque de cultura, né? E novamente, né, gente? Quando as pessoas ouvem falar de Índia, e isso eu também tinha essa ideia... Quando você... Índia, você já pensa em sujeira extrema, você já pensa em tudo sujo, lixo, empilhado em lixo. E assim, eu não vou dizer que é totalmente em verdade, né? Eu acho que tem essa parte, mas assim, a Índia traz... muita história, né? Principalmente ligado à espiritualidade, para quem gosta, né? Que realmente, assim, é muito marcante. Foi uma das experiências, se não... Acho que foi a experiência mais inusitada que eu tive na minha vida. Foram 20 dias, assim, que eu não consigo esquecer nem um dia que eu passei ali, de tanta coisa que eu conheci, de tanta coisa que eu vi. Vale a pena? Vale muito a pena. Se você já é viajado, se você já conhece ali tudo que a gente já falou aqui, dos triviais, e você quer conhecer algo totalmente diferente da nossa cultura, da nossa realidade, do nosso modo de viver, eu acho que vale muito a pena você ir para lá. Às vezes a pessoa não conhece tanto, mas ela tem o sonho de conhecer. E vou te dizer mais, tá? Quando eu fui para lá, eu conheci um pedacinho da Índia. A Índia é gigante. A Índia, ela tem geografias e tem lugares totalmente diferentes. Então, o norte da China, ele é neve, tem montanhas de neve, que é o Caxemira, que é lugares maravilhosos. O sul da China tem lugares como Maldivas. Você vê bangalôs em praias com mar azul. Então, assim, ela é muito, muito diferente. Como o Brasil, né? Se você for pegar os extremos do Brasil, enfim. Então, é um lugar que realmente, assim, para quem quer uma coisa totalmente diferente, quer aventura, quer conhecer o desconhecido, eu indico. E eu acho que o legal de fazer o intercâmbio é que você vai ter todo esse amparo para ir para um destino que é diferente do que a gente já está acostumado. Porque às vezes a pessoa vai lá sozinha, se aventura e também pode prejudicar a experiência dela por não ter essa estrutura. Então, acho que ir com o intercâmbio te dá uma segurança para poder viver bem essa experiência. Tempo acabando, correndo. Ai, meu Deus! Mas eu vou mencionar alguns destinos aqui. A gente tem Chipre, a Índia, como você disse, para o estudante. A gente tem a Bélgica. E na América do Sul? Vamos falar vamos falar de Sul. Aqui tá pertinho, para finalizar, né? Na verdade. Vamos falar de América do Sul. Quem conhece muito a América do Sul também, que eu sei. A gente sabe que tem Colômbia, a gente sabe que tem Argentina, a gente sabe que tem Peru, a gente sabe que tem o Chile. Mas vamos falar do Chile, né? O Chile aí. Vamos falar do... tá vendo? Eu voltei há pouco tempo, já tava no deserto do Atacama, gente. Maravilhoso. Foi 2 anos seguidos pro Chile. Tá com gostinho de pisco na boca ainda, né? Exatamente. Com as areias lá do deserto, do Atacama.
toma banho ainda sai areia. Ainda né? sai sal de mim, areia, tudo. Não, mas é realmente incrível. Acho que o Chile ele é interessante pela geografia dele. Né? A gente sabe que é um país assim, fininho ali, mas a extensão geográfica dele, você consegue ter de tudo, né? Tem neve lá no sul, tem o deserto, que é o deserto mais árido do mundo, e que tem um céu fantástico. E tem a possibilidade, obviamente, né, de você aprender o espanhol. E tem a capital Santiago, né? Que é super conhecida, que também é uma capital que eu achei maravilhosa, super bem estruturada. Então... Em alguns lugares parece que você está na Europa, né? Em Santiago, né? Sim, parece muito. É muito interessante, porque a gente sempre falou que Buenos Aires é a Europa sul-americana, mas Santiago também tem um ar europeu, né? Sim. É muito legal. É o que você falou ali. O legal é você juntar tudo num único destino, né? Então, você fica ali. Eu tô em Santiago, na Providência, ali no coração, num bairro nobre. Você pega um ônibus, você vai para uma estação de esqui, ou você vai para praia, ou você... Gastronomia boa, povo simpático, que gosta do brasileiro. Legal. E o Peru? O Peru, esse eu vou ficar devendo, porque esse eu ainda não conheço, mas eu quero conhecer. Tá na minha lista, porque dizem que a culinária peruana é uma das melhores do mundo. E fora, né, que os destinos ali são incríveis, como o Machu Picchu, né, que todo mundo ouviu falar. Mas eu fiz a trilha de Machu Picchu, sabia? Você fez? Fiz A trilha mesmo? A trilha mesmo. Cheguei a fazer a trilha de Machu Picchu e conheci o Peru bastante, até porque eu fiquei... eu gosto de surfar, enfim. O Peru é um destino, para quem gosta de surfar, muito interessante também, principalmente o norte do Peru. Eu fui para Lima, fui para Cusco, fiz a trilha de Machu Picchu. E assim, falando rapidamente do Peru. O Peru, hoje na América do Sul, ele é o país que os olhos estão virados para o Peru. Né? Então, já há 1 ano e meio, uns 2 anos, assim, tanto que a demanda, né, de pessoas para o Peru tem aumentado muito, oferta de companhia aérea. E o Peru, ele tem uma coisa que eu acho que é sensacional, que é a ligação Inca, né? Sim. Então, assim, você tá num país onde foi... Eu não vou falar colonizado, porque não foi colonizado, mas foi construído, vamos dizer assim, e efetivamente construído, né? Porque Machu Picchu foi construído pelas mãos de um povo que são mais antigos que os egípcios, né? Os incas, os maias. Incrível. E mantém até hoje. Você tem ali na população peruana ali, né? Você consegue enxergar os descendentes dos incas, assim, você sabe quem são. Por incrível que pareça, é muito preservado. Então, a gente fala muito de Machu Picchu, que é o mais famoso. Sim. Mas em todas as partes do Peru, as linhas de Nazca, né? Que também são interessantes. O Vale Sagrado. Todo lugar do Peru tem sítios arqueológicos que você pode conhecer. Então, para quem Lima gosta... mesmo, acho que Lima, tem próximo de Lima, tem. Próximo de Lima. O legal é que a população preserva, né? Diferente daqui, Sim. destrói e sobe um prédio, Exato. sobe um restaurante. Preserva e vive aquilo, Mal. Isso, é porque legal, você né? consegue ver, assim, misturado com a população, os descendentes de incas. Aqui é muito difícil. Talvez se você for lá para o norte do Brasil, você vai ver... O índio já está muito parecido com né? e o resto do Brasil, você não vê índio junto com a população. Lá, você consegue ver que eles estão inseridos na população e eles são respeitados. É igual os maoris na Nova Zelândia. Exatamente, eu ia falar isso. Você vê na rua, né? Você vê na rua. E ó, tá acabando, mas vamos falar rapidinho aqui de outros 2 destinos que, saindo um pouquinho aqui da América do Sul ali, vamos falar da Costa Rica, que é um lugar para quem pega onda, né? Costa Rica, eu fui. E um destino bacana para quem quer surfar, estudar. E assim, eu acho que a Costa Rica, ela tem esse apelo do surf. E é um dos melhores lugares do mundo para a prática do surf. Mas a Costa Rica, para quem não sabe, é o país no mundo que mais se conserva a natureza. Então, Nossa, assim, 90 e tantos %, eu não sei agora dizer ao certo, mas 97% do território da Costa Rica é preservado com as belezas naturais. Então, assim, a gente tem curso ali em Tamarindo, ali em algumas cidades, mas a Costa Rica, como ela é pequena e ela tem tanto saída para o Pacífico quanto para o Atlântico, você pode... pegar um carro ali, né? Enfim, e você pode fazer uma série de... Posição estratégica excelente, né? Exatamente. Então, assim, a parte do Atlântico é aquele mar verde, aquele mar bonito, tipo o Caribe, né? Porque ele tá próximo ali, né? No mar do Caribe. A parte do Pacífico... É gelada e para quem gosta de pegar onda, tá entre os melhores destinos de onda. Então, assim, tem vulcão na Costa Rica e você pode... Eu fiquei hospedado um dia perto de um vulcão que ele tá em atividade e toda noite ele faz barulho. Então, a gente ficou hospedado numa pousada que de madrugada você consegue ouvir. Ele não tá soltando lava, nada, mas ele tá ativo, né? O barulho que ele escutou era da pessoa que tava com ele no roncando, né? Na verdade, assim,
Assim, falam que é, mas não é. Mas é muito interessante porque, assim, tem muita natureza. Então, pra quem gosta, pra quem quer ir pra um lugar... E muito seguro, tá, gente? Então, assim, América Central ali, Nicarágua... Panamá não tanto, mas Nicarágua, outros... El Salvador, às vezes fica um pouco inseguro, né? Sim. Pra determinados perfis. Mas a Costa Rica, não. A Costa Rica é muito seguro. O nosso dinheiro vale muito lá. Opa, isso é importante. Agora eles adotaram o dólar, né? Como moeda. Mas mesmo sendo em dólar, as coisas são muito baratas. As coisas são baratas. Então, é um destino assim... Eu diria para as pessoas, quem gosta de natureza, quem gosta de aventura, quem gosta de praia, quem gosta de surfar, quem quer ter uma experiência pura vida, né? Que lá eles falam tudo pura vida. Totalmente assim, focado nisso, pura vida é Costa Rica. Mas, ó, o tempo esgotou praticamente. Acabou a produção aqui, vai brigar com a gente. Mas a gente é bom porque tem assunto para fazer um novo episódio. Vamos fazer um... Eu tinha que ter a parte 2. A parte 2, porque gente. Praticamente, a gente não explorou muito a Ásia, que tem alguns destinos legais que a gente podia ter falado. Não, mas dá enfim, falar dá pra tem gente... assunto aqui para uns 5 episódios, né? Se a gente parar lugares por lugares assim, a gente vai ficar falando. E é uma delícia, né? Aqui. Falar de destino. Eu gosto. Principalmente quando você já foi, quando né? já foi, gostou, né? Exatamente. A gente falou de vários destinos que eu já fui, então eu amei esse episódio. Você falou, eu tô ficando com fome aqui da comida da África do Sul, a culinária do Peru também, gente. A gente... Ela falou aqui a culinária. Você falou agora do Peru, né? né? Vários chefes famosos. Tá em alta aí, assim... Principalmente restaurantes aqui em São Paulo. ceviche e tudo mais aí. Bora, então, acabando, eu quero fazer a última pergunta. Pode fazer. Para aquela pessoa que tem um pouco de medo de escolher um destino desse, que recado você daria? E muito obrigado aí pela sua participação, pelo aceitar nosso convite, né, Gê? Sim. Um recadinho aí para quem está assistindo, Felipe, que tem medo, recado rápido, objetivo. Eu vou falar baseado nas minhas experiências, assim. Não tenha medo. Os países que eu mais tive, não medo, eu nunca cheguei a ter medo de ir para algum lugar, de verdade. Mas os países que eu mais, assim, tive receio ou frio na barriga em ir, são os que mais me recompensaram. Isso eu posso dizer de carteirinha. Assim. Isso não tem preço. Né? Isso não tem preço. Então, assim, é o que a gente falou aqui no episódio. Existe o trivial. Existe o arroz com feijão. Estados Unidos, todo mundo sabe, a nossa cultura é americanizada. A Europa, a maioria de nós somos descendentes europeus. Então, a gente conhece parentes, já fomos a passeio, todo mundo fala. Ok, muito legal, vale a pena. Mas quando você sai do trivial e quando você se dispõe a conhecer o novo, a viver o novo, e a mudar os paradigmas, né? Assim, mudar essa... sair daquela linha que todo mundo tá indo. E você desbrava, você vence, né? No bom sentido. E você volta com aquela cultura inserida em você. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Hoje eu sento numa mesa, assim, com amigos, assim, e eu posso falar... Quando a gente fala de viagem, de cultura, de, sei lá, de comportamento de pessoas, eu me sinto privilegiado. Porque graças a essas escolhas que eu fiz... Índia, África do Sul, eu já fui para Nicarágua, já fui para vários lugares inusitados. Eu tenho repertório, eu tenho conhecimento, né? Então, eu acho que isso é o maior legado que você escolher um país desse pode trazer, né? Uma cultura dessa pode trazer. Então, eu falo para vocês, gente, principalmente no intercâmbio, né? Onde, como o Maurício disse, tudo já está... É um pacote, né? Você já tem onde ficar, você já tem a escola, a organização, a Experimento trabalha com as melhores organizações do mundo. Você não precisa se preocupar. Só ir, né? É só ir, né? Só vai. E curta, e se joga, e mesmo você vai passar alguns perrengues ali, óbvio, porque a cultura é muito diferente. Não tem problema. O perrengue faz parte, depois vira história para contar e vira aprendizado. Então... Vá, se jogue. Essa isso aí. É o recado. Amei o slogan também do Costa Rica. Pura vida. Aproveite. Pura vida. Pura vida. É isso aí. É isso aí, gente. Fih, muito obrigada pela tua presença. Você sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui. A gente gosta muito de te receber. Adoro. Aí desse lado ou desse lado aqui da bancada. Mal também, prazer dividir mais essa uma bancada vez. com você. É muito bom estar com você aqui. Maravilhoso. E obrigada a vocês, né, que nos assistiram até agora. Vamos dar um tchau aí pra galera. Pura Até vida. mais. Pura vida. Pura vida. Expert Talks.